E aí, pessoal, hoje vamos falar aqui de um assunto modernoso. Você sabe o que que é um homem Jurandir? Esse é um termo muito utilizado ali no Instagram, aquela rede social que prioriza as imagens e aonde todo o nosso narcisismo é exposto ali de forma de vídeos, reels, imagens. Então, Jurandir é o conceito do homem de 30 a 40 e poucos anos, ou sei lá, até 60 anos, de 30 a 60, 70 anos, um homem em geral, que geralmente não estudou na sua juventude, não cuidou da saúde na juventude, não cuidou também da carreira, do desenvolvimento pessoal, cresceu à toa assim, vamos dizer assim, não procurou se especializar. É o arquétipo do homem que não se conhece, o homem mal resolvido, o homem que não tem uma vida econômica, sexual e afetiva ativas, né? E hoje eles moram junto com os pais, dependendo ali da aposentadoria de uma mãe, de um pai, de uma mãe que ainda trabalha como faxineira e ele não tem nem coragem de pegar uma bicicleta velha para fazer iFood. Isso daí seria o termo conhecido como o Jurandir. É duro, nunca tem dinheiro, mas vive atrás de mulher, quando na verdade ele devia procurar emprego, né? Eu confesso, eu fui um Jurandir até os meus 30 anos, porque eu saí de casa com 30 anos. Mas assim, eu saí da casa dos meus pais com 30 anos. A gótica não conta, tá? Foi antes. E não foi nem 4 meses que a gente ficou junto, fora que depois eu voltei o bom filho à casatória. Depois eu tenho que contar essa história da gótica. Então, eu fiquei até os 30 anos morando aqui na casa dos meus pais. E minha mãe nem queria que eu casasse, nem queria que eu fosse embora. Quando eu me juntei com a gótica lá, ela ficou louca, quase morreu de desgosto e pedia para eu voltar todo dia. Então, minha mãe não queria que eu saísse de casa de jeito nenhum. Minha mãe não queria nem que eu casasse. Então, mas assim, ao mesmo tempo que eu morava aqui, minha irmã, que é 5 anos mais nova do que eu, casou primeiro do que eu, né? E foi embora. E eu fiquei aqui morando no meu quarto de solteiro até os 30, quando eu finalmente casei. Mas assim, nesse meio tempo eu comecei a trabalhar com 18 anos. E dos 18 até os 30, entre bicos e empregos formais, eu fui fazendo cursos, como eu falei pra vocês. No meu primeiro subemprego, a primeira coisa que eu fiz, eu comprei um Pentium 1, usado da loja do Ponto Frio de mostruário. E aí eu fui fuçando naquele computador, aí quando veio a internet de escada, eu não pensei duas vezes, já instalei aqui o CD do IG. Quem lembra do CD do IG? E comecei a fuçar em fórum de informática, de Java, de tudo quanto era linguagem de programação, de Linux e fui atrás. Não parei, até hoje eu ainda faço curso. Então eu fui um Jurandir sim até os 30, eu morei na casa dos meus pais. E outra coisa também, eu me cuidava, tanto da parte espiritual, da parte mental e da parte física. Fazia atividade física, sempre fiz desde os 14 anos. Comecei com karatê e foi indo para tudo quanto foi atividade. Pratiquei meditação também, ainda pratico. Fui em várias religiões, conheci tudo quanto foi tipo de religiões que vocês podem acreditar. E não fui assim bem o típico Jurandir, né? Porque o típico Jurandir, o que acontece? Ele, além dele não gostar de estudar, ele tem um péssimo desempenho escolar. Eu não, eu amava estudar. Se tinha uma coisa que eu gostava era ir para a escola. O que eu não gostava da escola era quando que eu caía em alguma turma ou vinha algum aluno diferente que não me conhecia, começava a fazer bullying comigo, maltratava. Isso eu não gostava, mas eu amava estudar, eu amava ler. Eu era muito competitivo, eu sempre queria tirar as melhores notas, eu sempre queria tirar o melhor trabalho. Eu vivia, eu matava e morria para receber elogio dos professores. Eu fazia o possível para me destacar, apesar de ser quieto, estranho e ter mutismo seletivo. Mas eu amava estudar. Então o Jurandir ele nunca gostou de estudar e sempre teve um desempenho fraco. E também eu sempre pratiquei atividade física, me cuidei. Eu não, para vocês entenderem, eu fui começar a comer carne, gordura e açúcar com 35 anos, 5 anos depois que eu já tinha me casado com a minha mulher, porque até então eu era tudo regrado aqui em casa. Minha mãe não deixava um grama de gordura nas carnes que a gente comia, ela tirava tudo, ela tinha uma faca especial lá que arrancava tudo, não comia tempero industrializado, não comia nada industrializado. Refrigerante aqui nessa casa era
somente uma vez no ano, no aniversário, e olhe lá, uma garrafa só, que essa garrafa tinha que durar a semana inteira. Não por pobreza, mas porque tinha-se a consciência de que fazia mal. Então, apesar que eu fumei, né? Fumei durante 2 anos, que eu gostava muito de fumar, mas é outra história. Então, a gente vê hoje em dia, em 2025, esse fenômeno aí, das pessoas aí na faixa de idade dos 30 aos 45 anos, 50 anos, que, sei lá, por N motivos, não se desenvolveram, né? Esses homens não se desenvolveram uma carreira, largaram a escola no primário, ou no ensino médio mal feito, ou no supletivo feito nas coxas, e se contentaram em subemprego. Aí que eu digo para vocês, a importância de ter um mapeamento, um cuidado escolar, um cuidado pedagógico de identificar aqueles alunos que estão tendo muita dificuldade no aprendizado, encaminhar eles para detectar, investigar. É o quê? É um TDAH? É problema de déficit calórico, que o organismo está fraco por má alimentação e não consegue pensar, porque o corpo sem glicose, sem proteína, o cérebro não consegue raciocinar. Por que ele não se interessa por nenhuma matéria? Entendeu? Tinha que ser. Mas quem vai ligar isso aqui hoje no Brasil? É tudo bagunçado. Então teria que ser feito um estudo para direcionar esses alunos. Porque eu lembro que no primário, mas muito cara, principalmente menino, muito cara, não sabe, tirava zero, era 0, 0, 1, 2, mas quando eles tiravam 4, eles ficavam radiantes. E foram empurrando com a barriga, terminaram a escola porque teve a política, né, da aprovação. Da aprovação, vocês lembram disso? Não sei se é do tempo de vocês, se ainda é assim, eu tenho que perguntar pra minha mulher sobre a minha filha. Progressão automática, você não repete, você pode tirar 0 em todas as matérias, mas no final do ano, se você não tiver estourado um tanto ali de faltas, você passa, automaticamente você vai sendo promovido para a próxima série. Por isso que a gente tem hoje em dia, a gente vê esses homens aí com 30, 40 anos, 50 anos, que terminaram o ensino médio, o primário, mas não sabem nem escrever uma frase simples ou interpretar um texto simples de 20 linhas, não conseguem interpretar. Por quê? Foram aprovados de forma progressiva. É triste isso, porque hoje você tem essa multidão, foi uma juventude desperdiçada. Você vê esse monte de homem aí, aonde eles vão tratar, sofrendo de ansiedade, solidão, depressão, aonde que eles vão se tratar? Eles vão se tratar na biqueira, vão se tratar no boteco. Hoje não é mais boteco, né? Hoje se chama distribuidoras, que nada mais são do que biqueiras com CNPJ, né? Então, aqui mesmo no bairro, a gente vê isso aqui, eu vejo isso daqui. Se bem que o bairro tá melhor agora, né? Não tem tanto. Mas é que a gente vê o padrão. É uns caras de 30, sei lá, uma média assim de 30 a 45 anos. Geralmente são evangélicos, filhos dessas tiazinhas evangélicas que andam com aquelas saias penduradas, remendadas, pra baixo pra cima, chinelo encardido no pé, sem preconceito, mas eu estou descrevendo o que eu vejo, tá? E esses caras, ou é assim, ou ele vai ser o Jurandir evangélico, virgem. Os caras com 45 anos ainda são virgem, obesos, fora de forma, subemprego ou desempregado crônico, ou vivendo de bico, vivendo do dinheiro da mãe, ou então aquele Jurandir viciado em pinga, maconha, alguma droga, funkeiro e tranqueirudo também. Então, tem esses dois subtipos aí de Jurandir, e eu fico triste porque isso daí mostra que como as áreas aqui no Brasil não se comunicam, né? A área pedagógica, a área de saúde, a área do empresariado também, vamos dizer assim, né? Da iniciativa privada, e deveriam se unir tudo isso daí para dar como é que fala? Uma organização, porque olha o desperdício de mão de obra, e precisa mudar e melhorar tanta coisa aqui no nosso país. Infraestrutura, saneamento básico, esses homens aí que você vê encostado na vida aí, que agora eles têm essa mania, né, de abrir canal no YouTube pra ficar indo chorar ali. Ai, que ninguém dá chance. Ai, que eu tô com 40 anos, não tenho amigo, eu sou depressivo. Ai, não consegui. A sociedade oprime todo mundo. E não sei o quê. E quando na verdade você olha, você vai ver o histórico, o cara. Olha só que desperdício. Desperdiça-se da pré-escola
até, vamos supor, da creche até o ensino médio, são quantos anos desperdiçado ali? Que o Brasil, aqui no Brasil não pode criança trabalhar, né? Então, devia se ter uma política para encaminhar melhor essa criançada aí que tá na escola. Fica se perdendo tempo. Perde-se muito tempo na escola pública, dinheiro da gente, que a gente paga imposto em tudo. E essas crianças, o pessoal aí fica, sei lá, 2 anos, 3 anos na creche, depois 2 anos nas pré-escolas, são 6. Depois 9 anos no primário, 9, 10, 11, 12, 13, 14, já são 14 anos. Depois mais 3 do ensino médio, 14, 15, 16, 17. Olha só, quase 20 anos de desperdício de dinheiro público pra nada, só pra dizer que o país, o governo, o estado, a prefeitura tem uma política pública que inclui todo mundo na sala de aula. Educação, direito de todos. Mas peraí, mas será que tá sendo efetivo e eficiente isso daí? Não tá. Não falei. Fecha a porta ali, Sabrina. Então não tá, porque é complicado isso. Agora você vê esse exército de mão de obra aí subempregada, vai sobreviver trabalhando de iFood ou qualquer outra coisa. E aí, enquanto isso, nas empresas sobra vaga. Em algumas empresas aqui, eu tô fazendo exercício, tá? Por isso que eu tô feliz. Enquanto nas empresas de tecnologia que eu conheço aqui dos meus colegas também trabalham, outros colegas, tá faltando gente qualificada, não tem gente para trabalhar, não tem gente para trabalhar. E quando eu digo qualificada, é, é incrível o nível ruim dos candidatos que aparecem. Vocês não têm noção, cara. Vocês não têm noção. Gente que não sabe escrever, gente que não sabe falar, gente que não sabe sentar, gente que não sabe se vestir. É incrível. Então, tudo isso daí é uma juventude que foi desperdiçada e que agora estão na meia-idade, caminhando já para terceira. Por exemplo, eu tô caminhando para terceira idade, 47 anos, vou fazer 48 ano que vem. Então, a gente vê esse exército de mão de obra aí, subutilizado, homens com força, com saúde, entre aspas, né? Que poderiam estar trabalhando de uma forma mais, sendo aproveitados de uma forma mais eficiente. Não, estão aí morgando, subsistindo, vivendo na casa dos pais, dependendo da aposentadoria da mãe, trabalhando de bico. Não vão se reproduzir, porque nenhuma mulher quer também, né? O famoso ninguém gosta dos Jurandir. E é triste isso. Fico pensando, como que esses. Agora o PT fez. O Lula fez a lei, né? Das heranças. Esses caras, quando os pais morrerem, não vão ter dinheiro nem para pagar a taxa de herança pro governo. Eu tenho uma colega de trabalho que o pai dela morreu esses tempos aí, né? Era separado da mãe dela, ela morava com a mãe. Aí ele não tinha namorada, nem tinha esposa, no caso de não. Simplesmente se separou e foi morar sozinho no apartamento. O tiozinho morreu esses dias aí. A menina recebeu ele colocou ela como herdeira do apartamento. A menina recebeu mais uma DARF, meus amigos, vocês não têm noção do valor. Ou seja, agora ela vai ter que vender o apartamento, vai perder uma parte considerável do valor de venda para poder pagar a DARF de imposto sobre herança. Não tem sentido isso. Agora eu fico imaginando esses caras aí que estão morando na casa dos pais, que não conseguiram se desenvolver profissionalmente, como que eles vão pagar essa taxa do governo aí, quando os pais morrerem, né? Para herdar o barraco, para herdar o apartamento, a casa, seja o que for. É complicado, cara. Então, isso daí mostra como o nosso país aí tá tudo ineficiente, nenhuma área se conversa com a outra. A escola é só para dizer que tem política pública de escola que é para todo mundo. Não dá uma educação completa que vai fazer você. Que assim, não basta só ter o local disponível para você sentar a bunda, a cadeira e vai. É a sala de aula, eles estão estudando, tem um professor. Não, é tudo. É tudo interligado. Tem que ter professor com boa vontade, que ganha bem, que vai dar um incentivo para aquela molecada. Quando eu era criança, os meus professores de primário e do colegial fizeram toda a diferença, porque os caras eram da classe média média. Eram todos mestrandos da USP que vinham dar aula aqui na periferia para corroborar as teses deles de pedagogia, ou sei lá do que era,
De manhã eles davam aula aqui, à noite eles estudavam na USP. E eles mostravam pra gente uma outra visão do mundo diferente dos adultos que a gente tinha contato em casa ou com nossas famílias, que era tudo gente humilde, gente que tinha uma visão assim microscópica, por quê? Por conta da instrução, baixa escolaridade, baixo nível intelectual. E esses professores que vinham aqui na periferia dar aula pra gente, eles tinham uma outra coisa, eles tinham garra, tinham vontade de. Eles acreditavam que a gente era o futuro do Brasil. Por isso que eu e muitos outros colegas, alguns dos colegas aqui da mesma época que eu, hoje, vamos dizer assim, a gente não tá rico, mas a gente cresceu se conhecendo, a gente crescemos bem resolvidos, tanto que nenhum de nós cometeu feminicídio como esses incels cometem, esses homens aí que não se desenvolvem na carreira, não estudam, têm problema intelectual, fazem hoje em dia, né? Eles cometem esses tipos de crime. Então, nenhum dos meus colegas cometeu esse tipo de crime. Todo mundo estudou, fez algum tipo de faculdade, ou pública ou privada. Hoje a gente tem uma carreira, a gente tem um lugar para morar próprio nosso. é, a maioria está casado, ainda está casado, está com filho, constitui família. Então, pra vocês verem, né? Parece que dos anos 2000 para frente, né? Porque agora quem nasceu em 2000 tá com 25. Dos anos de 95 para frente virou tudo uma desgraceira, porque a escola não ensinou nada para essa molecada. A molecada passou 17, 18 anos sem trabalhar, sem estudar. Aí chega na vida adulta, vai fazer o quê? O que que resta para esses caras? Subemprego. Subemprego, é o que resta. Então, é muito complicado isso daí. Então, uma coisa vai agravando a outra. Excesso de população subempregada, excesso de mão de obra que torna tudo o salário mínimo o salário mínimo cai mais ainda. É terrível essa situação de você ver esses homens nessa situação assim. Então teria que ter uma política pública para tentar resgatar essa galera aí que está nessa faixa de idade, para eles terem mais autoestima, para eles aprenderem, se especializarem em alguma profissão que tenha demanda, mas com conhecimento, tratar os déficits intelectuais que eles possam ter, porque a maioria tem déficit intelectual. É um F70, o CID F70 é o retardo mental leve. A pessoa com esse CID, aparentemente, ela não é assim, age normalmente, só que ela vai ter uma dificuldade extrema para assimilar conteúdos e fazer abstrações mais complexas no raciocínio lógico, principalmente no raciocínio lógico, interpretação de texto. Então, teria que ser feito esse trabalho para cuidar detectar qual o problema que ele tem, TDAH, ansiedade, e não deixar isso na mão dos traficantes, dos botecos, das biqueiras e das distribuidoras. Encaminhar esse povo, esses homens que se sentem solitários hoje, para apoio psicológico, não estilo CAPS. CAPS é bom, mas assim, uma coisa mesmo que trate de frente para que eles não fiquem se reunindo em fóruns masculinistas que pregam ódio, apologia ao feminicídio. Tinha que ser um tratamento completo para que esses homens possam se conhecerem, se amarem, se respeitarem, ir atrás de conhecimento, e criar cooperativas para que eles fossem absorvidos como mão de obra, ao mesmo tempo em que eles aprendem alguma coisa, eles aprendem uma profissão nova, entra numa carreira diferente, entendeu? Tinha que ser isso, mas quem liga o governo liga, o governo tá nem aí, o governo quer eleitor. Pro governo, quanto mais gente estiver dependendo do dinheiro que o governo dá para eles, que tira ali da classe média que tá morrendo, melhor. Então é triste isso daí, fica a reflexão aí, o fenômeno dos homens de meia idade, que ainda dependem dos pais, são virgens, sofrem de ansiedade, solidão masculina crônica, e são os Jurandir, que nenhuma mulher quer nem como amigo. É triste demais isso daí, porque isso daí o que vai acontecer? Vai acontecer cada vez mais tragédias, igual a gente viu aí de feminicídios, massacres. Eu espero que não aconteça, mas tem muita probabilidade de acontecer cada vez mais isso, porque os homens estão doentes na faixa dos 30 aos 50 anos.
Galera tá muito mal da cabeça e ninguém tá ligando, ninguém tá nem aí. As políticas públicas não estão voltadas para a saúde mental masculina. Então isso é complicado demais, meus amigos. E aí, o que que vocês acham aí disso daí? Coloca aí nos comentários. A gameplay aí, ó, eu jogando God of War, Jesus da Guerra, no PC. Que, que demora pra matar o urso, mas foi isso aí. Obrigado por assistir o canal, obrigado aos membros, valeu mesmo. E é isso aí e fui.